paradoxo que diz que Deus ele só não pode se contradizer. Deus ele não pode matar injustamente, porque isso fere os seus princípios. Deus ele não pode roubar, porque quem rouba não é de Deus. Deus ele não pode mentir, porque quem mente não está em Deus. Não é isso que a Bíblia nos diz? E Deus ele é onipotente, porque ele tem todo o poder em tuas mãos. E gente, o cristianismo ele é uma religião um pouquinho diferente. Porque o cristianismo ele é a única religião que tem um Deus somente, dividido em 3 pessoas. Então, quem são essas 3 pessoas em Deus? Deus Pai, o Criador, o Filho, aquele que veio e morreu em nosso lugar, o nosso Salvador, e o Espírito Santo, nosso amigo, o Consolador. Então, quando nós falamos de Deus, Deus está aqui, o que nós estamos dizendo? Que a Santíssima Trindade está presente nesse meio, que o Deus Criador habita nesse lugar, que o Espírito Santo de Deus, ele paira sobre nós, e que o nosso amigo Jesus Cristo, ele está aqui. E essas 3 pessoas unificadas em Deus, eles têm essa característica própria de ter todo o poder nas suas mãos. E quando eu digo que ele tem todo o poder, ele tem um poder que está além das nossas compreensões. Se eu perguntar para você, você pode fazer tudo? Eu falo, depende. Eu posso falar o que eu quero, eu posso andar onde eu quero, mas você não pode sair daqui voando, assim, bater as asas e sair voando. Né? Quem dera isso, né? Pensou? Às vezes, eu estava esses dias conversando com a minha esposa, que eu assistia com a minha avó a novela dos Mutantes. Aqui, quem lembra dessa novela? Gente, era muito ruim, né? O gráfico era tudo muito ruim, mas eu adorava a vovó, faz parte da minha lembrança. E lá, a novela, o enredo era, né, que tinha lá os meta-humanos, cada um tinha um poder mais bizarro que o outro. Um homem virava lobisomem lá, o outro podia escutar tudo, o outro via tudo. E nós não temos essas capacidades. Mas o nosso Deus, ele tem uma capacidade que é sobre-humana. Ele está em todos os lugares. Ele está escutando tudo a todo momento. E ele pode fazer tudo que ele quiser. E a primeira característica que eu acho lindo nessa questão da onipotência de Deus é uma revelação que nós temos em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Pode colocar para mim? Gênesis capítulo 1, 1. No princípio criou Deus os céus e a... É um texto assim, acho que qualquer ser humano já ouviu, em qualquer lugar do mundo. Parece pequeno, mas ele traz uma mensagem tão poderosa, porque está dizendo o seguinte: no princípio criou. Esse termo criou, em hebraico, é bará. Acho que alguém já deve ter escutado alguém falando Bereshit, Barash, Elohim. Significa no princípio criou Deus. E essa palavra bará, ela só tem no dialeto hebraico. Porque ela dá a sensação, Amanda, de uma criação de algo que não existia. Então pense o seguinte: o homem ele foi criado através do barro, amém? Todo mundo conhece essa história. Todo mundo conhece? Conhece? Todo mundo conhece. Só que, para que o homem fosse gerado através do barro, ele precisaria do barro. A matéria-prima do ser humano é o barro. E esse texto de Gênesis capítulo 1, versículo 1, ele está dizendo, no princípio criou Deus. E esse criou significa, ele não precisava de barro para dar forma a alguma coisa. Ele não precisava de uma estrela, de um átomo que se quer para fazer algo acontecer. Esse bará significa, quando não existia nada, ele já existia. Quando nada tinha forma, a palavra dele trouxe a existência. Então no princípio criou Deus. Não há outro Deus que crie algo do nada, senão o Elohim, o grande Deus. E eu achei lindo esse entendimento, porque Deus ele colocou no nosso DNA o dom da criação também. Você já parou para pensar nisso? Deus ele
deu para algumas pessoas o potencial de desenvolver coisas, de criar. Nós somos seres criativos. Eu trabalho com marketing. E a Marina, ela faz mais a parte de design. E vira e mexe, eu fico enchendo o saco dela, porque ela presta serviço para algumas igrejas. E eu fico falando, meu, de onde você tirou esse negócio da sua cabeça? De onde que veio isso? Por que você criou isso? De onde que veio o pensamento, a ideia, a motivação? E ela fala, não sei, é o tempo de trabalho, é o pensamento, é a função. E eu fico pensando sempre nisso, de que na verdade é um dos pedacinhos de Deus em nós. A Sil trabalha com cabelo, né, Sil? Faz muito tempo que você estuda? Estuda? Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Teve coisa que você teve que aprender sozinha, que só a experiência te trouxe? Só experiência, não teve aula que te ajudasse. E de onde que veio essa experiência? De onde que veio esse pensamento? Quem mais aqui trabalha com algo criativo? O Anderson. O Anderson é criativo, né, Anderson? Você trabalha com o quê? Com o quê? Web design. O que o web designer faz? Front-end, site. Agora você vai ter que falar em português, já todo mundo entender. Eu faço toda a parte visual do site, sabe? Os banners, as fotos, os elementos, as caixas de texto, tudo isso aí foi o que eu faço. É. Só que assim, se eu te der um negócio tudo embaralhado, você vai conseguir montar ele. Vai conseguir organizar. É desse jeito que vem. Eu também trabalho com isso, gente. Às vezes vem uns negócios assim. Às vezes o cliente fala assim, eu queria um brilhinho diferente na arte. Brilhinho? O que é brilhinho? E sabe de onde que vem essa capacidade, Anderson? Do Criador. Nós somos seres criativos porque nós temos o Deus Criador habitando em nós. Só que nós não podemos gerar nada. Nós não podemos criar nada do zero. Nós precisamos de um ponto inicial. Em Gênesis capítulo 1, versículo 16 diz: Deus, pois, fez os 2 grandes luminares, e o luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite, e fez também as estrelas. A primeira vez que nós vemos Deus criou, está falando sobre Bará, fez do nada. Agora, nesse segundo momento, a palavra muda. A palavra não mais se diz respeito a criar algo do nada, mas fala sobre criar algo a partir de alguma coisa. Talvez você esteja pensando, mas o que isso implica praticamente na minha vida? Eu gosto de um evangelho prático, que implica diretamente em nós. Então, eu vou te explicar de uma forma bem categórica. O que você não consegue criar, Deus já criou. O que você não consegue fazer, Deus, Ele já fez. E agora a segunda palavra, o que Deus criou a partir de algo, aquilo que parece impossível nas suas mãos, Deus, Ele tem poder para fazer. Ele é o Deus que criou tudo a partir do nada, mas Ele também é aquele que modifica as coisas de acordo com a sua vontade. Essa é a primeira característica de Deus. A segunda, que eu acho lindo, é que um Deus que Ele cria tudo, que Ele é onipotente, Ele precisa ter poder sobre as coisas. Concorda comigo? Ele precisa ter poder sobre algo. Nós temos algumas divisões aqui. Todo mundo consegue dar uma olhadinha ali pro lado direito. Aqui, ó, lado direito. Lado direito, aqui, ó. O meu lado direito. Para vocês é esquerdo, né? Lado esquerdo. Dá uma olhadinha lá para fora. Dá uma olhadinha para esse céu aí bonito. Deixa eu ver. Hoje eu não olhei o céu. Será que está estrelado hoje, irmã Neuza? Nossa, o céu está mais preto que eu, irmã Neuza. Está preto, não tem uma estrelinha, Alex, para brilhar. Mas olha como é lindo isso. A Bíblia não diz que Deus criou os luminares? Que Deus criou tudo, o dia e a noite. Aí a gente olha para esse céu, o céu está sem brilho nenhum. Mas, irmã, não é porque ele está escuro que não tem luz. Concorda comigo? O sol, ele não deixou de brilhar. A lua, ela não deixou de brilhar, embora ela esteja escondida. Porque Deus, ele deu limitações a algumas coisas. O Anderson já está mandando voltar. Voltei, Anderson. Deus, ele colocou limitações da luz e limitação da escuridão. E às vezes a gente olha para o céu e parece que só tem aquelas nuvens feias, né? Aquele céu cinza no dia de frio.
o céu está parecendo de bronze. E aí a gente pensa, cadê o sol? Né? Onde está o sol nesse dia? Às vezes nós não podemos ver as coisas, mas não é porque não vemos que não está. O sol não deixou de brilhar. A lua não deixou de brilhar. Mesmo no mais escuro dia, na mais escura noite, a luz permanece brilhando. Mesmo no abismo das suas dores, das suas tristezas, o sol da justiça, ele raia sobre a sua vida. E ele tem o poder sobre os céus. Em Josué capítulo 10, 14, diz assim: então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. No meio de uma guerra, um homem chamado Josué, ele entende algo, que se a lua chegasse, a noite chegasse, o povo iria perecer. E como todo bom crente que faltam uns pinos na cabeça, ele ficou olhando para um lado, para o outro e perguntando: qual será a saída que nós temos? Aí a fé, que é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas nós sabemos que vai acontecer. Ele olhou para o sol e diz: sol, eu conheço. O sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. O Deus que eu estou falando, ele tem poder sobre os céus. Assim como aconteceu naquele tempo, se ele precisar parar os céus hoje, ele vai parar. Se a noite não estiver no momento de vir, ele vai parar à noite, porque ele tem todo o poder. Números, capítulo 15, 17. No dia em que o tabernáculo foi levantado, a nuvem cobriu o tabernáculo e a tenda do testemunho. À tarde, havia sobre o tabernáculo uma aparência de fogo, até pela manhã, e assim era contínuo. A nuvem o cobria de dia, e à noite havia aparência de fogo. O povo está no meio do deserto. Ele precisa de uma direção. Deus colocou Moisés para ser o diretor dessa empreitada, para ser o missionário. Só que Moisés precisava de um sinal. Em Números eu acho lindo, depois se vocês puderem ler esse texto completo, que a ordem de Deus é o seguinte: eu vou dar direção para vocês. Eu vou direcionar vocês de uma forma visível. Eu sempre digo isso: Deus não deixa ninguém no escuro, tá? Deus não deixa ninguém em dúvida. Deus, ele não te dá coisas para você fazer, para você sonhar, para você pensar de uma forma que vai te dar confusão. Primeira coisa que você precisa ter na sua mente antes de tomar uma decisão é: se é de Deus, não vai me gerar confusão, não vai me gerar escuridão. E Deus, ele chamou o povo para o meio do deserto. Imagina Deus chamar um povo e não dar direção para eles. E qual foi o sinal que Deus deu para que esse povo se mexesse ou parasse? Ele usou o seu poder sobre os céus. Ele mostrou mais uma vez que na atmosfera quem manda é Ele. E ele disse o seguinte: quando estiver de dia e vocês não souberem para onde ir, olhe para os céus, que a nuvem vai guiar vocês. E uma nuvem mais escura, que trazia até mesmo uma sombra, guiava o povo pelo deserto. E quando a nuvem parava, o povo parava. Quando a nuvem começava a andar novamente,
O povo entendia, é hora de colocar o tabernáculo sobre as costas e voltar a caminhar. Mas pastor, e a noite? A noite não dá para ver nuvem. Aí Deus diz, não, eu sou o Deus dos céus. E a nuvem vai se transformar em fogo. Não sabe o que fazer? Olha para os céus. Deus tem uma resposta para você. O salmista dizia, eu elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? E o mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Ele está presente. Então ele tem poder sobre os céus. E esse Deus, ele tem também poder sobre as águas. Então veja que eu falei primeiro do céu. Aí agora eu vou falar sobre água, que são os nossos elementos principais. No capítulo 15 de Êxodo, diz assim: então o povo murmurou contra Moisés, dizendo, o que havemos de beber? Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um lenho. E Moisés lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. E ali Deus lhe deu os estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Para Deus mostrar que Ele era Senhor sobre as águas. Um povo que já tinha visto o mar se abrir, e mesmo assim ficou com dúvida, porque nós somos assim, né? Deus falou ontem com a gente, hoje a gente já está duvidando. Tem alguém que é assim? Acho que não, né? Acho que só o pastor aqui é assim. Deus prometeu num dia de noite, a pessoa está no mesmo desespero. Aquele povo estava no meio do deserto, estava vendo coluna de fogo de noite, nuvem de dia, já tinha atravessado o mar, já tinha saído do Egito, já tinha acontecido N coisas. Mas aí eles chegaram na frente de um rio que tinha por nome Mara, porque as águas eram amargas. Eles olham e falam, Moisés, eu estou com sede, eu preciso beber, eu preciso de água. E aí o que nós vamos fazer? E aí deu desespero no povo, porque nós acreditamos no Deus que nós queremos acreditar. Se eu falar assim, o Deus que está aqui hoje, Ele vai dar chave de casa para todo mundo fica feliz. Se eu falar que Deus vai mudar você, vai subir seu patamar no serviço, todo mundo vai ficar feliz, pelo menos eu fico feliz. Agora, quando nós falamos sobre coisas impossíveis, como transformar a água amarga em doce, aí gera uma dúvida no nosso coração. Aquele povo experimentou muita coisa, mas ainda não tinha experimentado aquela transformação. E Deus, Ele se mostra que Ele é poderoso nos céus e também no mar, para dizer para nós, o que você acha que eu não consigo fazer? O que você acha que eu não tenho poder para fazer? Será que o problema é as águas estarem amargas? Não tem problema, Moisés, joga agora sobre as águas essa pequena árvore e veja o que vai acontecer. Moisés jogou, e ao jogar o que aconteceu? As águas amargas tornaram-se doces. E hoje Deus te chama para jogar mais uma vez nas águas amargas da sua fé, para ver se Deus não vai transformá-las em doce novamente. As águas amargas hoje passarão a ser águas doces em nossas vidas, porque Ele tem poder sobre as águas. Marcos capítulo 4, 37 a 39. Levantou-se uma grande tempestade de vento, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. E ele acordou e eles lhe disseram, mestre, você não se importa que nós pereçamos? Porque bateu desespero. Os homens estão no meio do mar. Se aquele barco afunda ali, meu amigo, não sobra ninguém. Não adianta ser um bom nadador no mar. Não adianta. E a tempestade veio. E eu acho interessante esse texto, porque naquele barco tinha pescadores. Gente que entendia de mar. Gente que sabia o que estava fazendo. Na hora que eles vão em desespero, sabe o que eles estão falando? Eu conheço esse mar aqui.
Eu conheço essa tempestade. E mais um pouquinho o nosso barco vai naufragar. E não teremos salvação. Esqueceram eles que Jesus estava no barco. E quando Jesus estava no barco, as águas começaram a balançar. Eles gritaram desesperados, igual o Mateus fez agora. E foram atrás de Jesus. Jesus, você não se importa do barco que está balançando, enchendo de água, nós vamos morrer. E Jesus, vocês têm pouca fé, porque vocês esqueceram que quem está aqui no barco tem poder sobre os céus e também tem poder sobre o mar. Então o vento pode se acalmar. Mar, acalma-te. E a Bíblia diz que naquele instante o vento cessou e o mar se acalmou, porque Ele tem poder sobre as águas. Quarta coisa que Ele tem poder. Ele tem poder sobre a terra. Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou às suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou uma alma vivente. Deus lá no meio do Éden, Ele falou: eu tenho domínio sobre os céus, sobre as águas, mas eu vou dominar a terra também. Ele pegou ali, alguns dizem, né, que ele formou ali um bonequinho de lama, colocou a estrutura nela e soprou sobre suas narinas. E aquele pedaço de barro passou a ser uma alma vivente. Porque Jesus, Ele tem poder sobre a matéria. Ele tem poder sobre a terra. Chegou em João 9, uma história linda acontece. Um cego, desesperado, que precisava ver. A sua composição natural é o barro. Ele, no seu momento de pedido, a Bíblia diz que Jesus, ajoelhando-se, cuspiu na terra, fazendo um lodo com o seu dedo, passou sobre os olhos do homem e diz: vai lá para Siloé e lava-te. E a Bíblia diz que aquele homem chegou no tanque, lavou os olhos, e quando ele abriu os olhos, aquele que era cego podia ver. Aquele que não enxergava passou a enxergar. Sabe por que Deus Ele fez com lodo? Dizendo: eu conheço a sua matéria, eu conheço a sua estrutura, e se precisar pegar lá na essência para te trazer de volta, eu farei isso. Então Deus que eu creio, Ele é Deus sobre os céus, sobre o mar, e também é um Deus sobre a terra. Você pode me ajudar naquela coisinha chata de todo domingo? Dá uma olhadinha pro seu irmão. Dá uma olhadinha. Agora dá um sorriso para ele. Isso, sorriso bonito para ele. Fala assim: Deus tem poder sobre você. Aí, isso, olha para outra pessoa agora. Agora fala com um pouquinho mais de energia. Fala em tom de ameaça, sabe? Fala em tom de ameaça. Tom de ameaça. Fala: Deus tem poder sobre você. Em 1 Samuel capítulo 16, 12, Deus mandou Samuel sair da sua casa, levar um chifre, com ele óleo. Por quê? Porque ele havia rejeitado um homem. Ele disse: até quando, Samuel, você terá pena daquele que eu rejeitei? Toma agora o teu cálice e vá, que eu vou te dar um novo rei para ungir. Conclusão da história: chegou lá um monte de homem forte, grandão, bonito, cara de rei. E aí Deus deu uma palavra para Samuel dizendo: ninguém vai sentar à mesa enquanto aquele que eu tenho poder não chegar. O que Deus estava fazendo? Eu tenho autoridade e poder sobre a matéria humana. Pode ser bonito, grande, forte, mas eu chamei o pequeno Davi lá no pasto, fedendo a ovelha, para ser um grande rei. Em Gênesis 41, e disse Faraó a José: vês a
daqui que ponho sobre você governo em todo o Egito. O Deus que tem poder sobre o homem pegou um menino que foi jogado e vendido pelos seus irmãos, fingiram que estava morto, sofreu calúnia, difamação, mas lá no meio da cadeia Deus estava com ele. No meio lá, no momento que seus irmãos estavam tentando sobre ele, Deus estava com ele. E em Gênesis capítulo 41, Deus se mostra para ele dizendo: eu sou Deus sobre os humanos. Agora, José, de vendido você terá governo sobre toda a terra. Fez pescadores, e passando por ali viu Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, que estava no barco secando redes. Lucas 5:27. E saindo Jesus viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E se levantou e deixou tudo e o seguiu. Jesus não saiu escolhendo os mais letrados, os melhores, os poderosos. Quando ele olhou para Mateus, ele estava falando: Mateus, eu sou o Deus dos homens. Você pode ser um publicano que todo mundo te odeia. Ninguém gosta de você, Mateus. Mateus, você é ladrão, você rouba as pessoas, você é mau. Mas eu vi algo bom em você. Eu vi algo diferente em você. Olhou para Pedro, Tiago, João, pescadores, homens que só conheciam de peixe, não sabia de nada. Olhou para eles e falou assim: eu acho que eu vi alguma coisa diferente em vocês. Eu acho que eu vi algo de útil. Quer saber? A partir de agora não é mais um coletor de impostos, não é mais pescadores de peixes. A partir de agora Mateus é um grande evangelista do meu evangelho. Pedro, Tiago, João e os demais serão grandes discípulos, apóstolos do Senhor. Podem antes serem pescadores, mas hoje serão apóstolos. Ele fez um assassino se tornar o maior evangelista dos gentios. Atos 9:15. Mas o Senhor disse: vai, porque este para mim é instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis e filhos de Israel. Quando Estevão estava sendo apedrejado, eu imagino que Deus nem estava olhando tanto para Estevão, porque na onisciência dele ele já sabia a conclusão ali daquela história. Eu imagino o céu se atentando para Paulo naquele momento. A capa dele sobre Estevão e o céu conversando. Jesus. Imagina o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando. Está acabando o tempo dele de matador, né? Imagina Deus falando: tempo dele de ser mais um que luta contra o meu evangelho, os meus agrilhões, né? Jesus disse: é por isso que eu morri na cruz, Jesus, meu Deus, é por isso que eu morri na cruz, porque eu vou pegar Paulo, um perseguidor do evangelho, e vou transformar ele no maior evangelista da história dessa terra. Eu vou pegar o perseguidor e darei ele a perseguido. Eu vou pegar aquele que odiava o meu nome e farei dele um grande homem de Deus. Ele pegou uma viúva, uma mulher idosa que não tinha mais valor para muitos, mas para viúvas ela tinha. Uma mulher que não tinha muito valor para quem tinha muito, mas para quem tinha pouco, aquela mulher era uma mãe. E aí Deus pegou uma Dorcas da vida. Eu vou fazer você uma mãe de geração. Eu vou fazer você uma mãe de um povo que não tem mãe. Eu vou fazer você acolhedora de um povo que não tem acolhimento. Dorcas chega a morrer. Em determinado momento a Bíblia diz que as viúvas entraram em pranto dizendo: e agora o que será de nós? O que será da nossa história? Dorcas é a única que cuida de nós. Aí Pedro, cheio da graça, nós sabemos a história, né? E Deus pega aquela mulher e diz: a partir de agora acabou a morte. Dorcas agora vive. Deus pegou uma simples viúva e fez ela mãe de uma geração. Deus, ele pegou alguns pecadores aí, pobres, perdidos. Vamos melhorar essa história. Uns pé rapados da vida, uns mentirosos,
pessoas que perderam tudo no vício, pessoas que estão tentando dia após dia se levantar de novo, se manter vivo, e chamou eles de filho. Em Romanos capítulo 8, 16, o Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quem são esses pobres? Quem são esses pecadores? Quem são esses que em Apocalipse vai se dizer miseráveis, malditos, cegos e nus? Esses somos nós. Assim como Pedro, Tiago, João e os 12, nós estávamos no mesmo barco, gente, no mesmo caminho. E ele, pelo sangue dele, decidiu que nós seríamos chamados de filhos. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você só é filho porque Ele tem poder sobre você. Há uma parábola em que um grande rei vai fazer uma festa e ele sai convidando as pessoas, os nobres. Os nobres não vieram. Aí ele falou assim: você quer saber, servo? O banquete está pronto, está tudo preparado. Vai nas esquinas, vai nos becos, vai na onde só tem gente que ninguém quer saber. Diga para eles arrumarem as suas barbas, para eles se prepararem, porque há um banquete preparado lá no Palácio Real. Manda eles virem como eles estão, porque quando eles chegarem lá, eles serão bem tratados. Essa é a mesa do Senhor, e Ele nos convidou: vem, vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Nós somos esses pecadores. Nós somos esses que foram encontrados nas esquinas dos becos. Nós somos esses. E se Deus tem poder sobre nós, Ele nos restaurou. E hoje nós somos chamados de filho. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé em nome de Jesus. E eu quero terminar dizendo sobre algo que tem atormentado a gente. O Alto da Colina tem vivido um tempo estranho. A gente tem toda semana, parece que alguém do nosso convívio morreu. A gente tem visto tanta tragédia acontecendo. E eu tenho orado bastante a Deus nesse sentido. Tenho perguntado para Deus qual que é o propósito disso. E na onipotência de Deus, Ele nos mostra que Ele é o Senhor da vida e o Senhor da morte. Em Lucas capítulo 7, 14, diz assim: e aproximando-se, tocou o esquife. E os que levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o que estivera morto sentou-se e começou a falar. Jesus estava indo para um fúnebre, quando no meio do caminho Ele falou: eu tenho poder sobre a vida. Parou o fúnebre, tocou o esquife e acabou a festa fúnebre. Tiveram que ir lá para casa daquela mãe de parou de última hora, irmão Richard, porque aquilo que era morte tornou-se em vida. João 11, 43, 44, duas irmãs que eu preguei semana passada estavam desesperadas, chorando, dizendo: o meu irmão morreu. Passaram-se não sei quantos dias, Jesus chegou e falou: por que vocês estão chorando mesmo? Aí eu imagino o desespero. Como assim, me pergunta por que a gente está chorando? Lázaro, seu amigo, morreu. Aí Jesus fala: não, calma, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Manda abrir os sepulcros. Lázaro, vem pra fora. Eu não sei o que aconteceu lá naquele túmulo, mas eu imagino Lázaro dando um pulo, se levantando e indo até pra fora, porque quando ele fala, até a morte tem que bater em retirada. Mas algo lindo aconteceu. Algo mais lindo do que o sepultamento lá do filho da viúva, algo mais bonito do que o levantar de Lázaro, é quando algumas mulheres estão indo no domingo de manhã, com seu rosto triste. Imagino que com uma sacolinha na mão, João, dizendo: eu vou preparar o corpo daquele que foi crucificado e morto, aquele que sofreu. Homem bom, Paulo, homem bom. Os discípulos amavam ele. Ele cuidava de quem ninguém queria. Ele sentava na mesa dos pecadores, mas mesmo assim mataram ele, mancida. Vou lá cuidar do corpo dele. Chegando lá, aquelas mulheres se depararam
estava aberto. Olharam ali para dentro. E aí o desespero foi grande. Uma disse para outra: roubaram o corpo do nosso Jesus. Roubaram o corpo do nosso Senhor. Até que uma voz disse: mulheres, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Vocês não lembram das promessas, né? Que ele viria, ele morreria, ele sofreria, mas no terceiro dia ele haveria de ressuscitar. Até que uma delas entende, a voz de quem estava falando não era de um anjo qualquer, não era de qualquer pessoa, mas aquele que estava morto e agora vivo estava dizendo: vai correndo e avisa que eu estou vivo, porque eu tenho poder